A luz invernal que se instalou sobre a Europa no 31º ano do século era tênue, fria e estranhamente metálica, como se o próprio sol tivesse sido desfeito em partes para pagar uma dívida. Fazia 6 anos desde janeiro de 25, quando Donald Trump retornou à Casa Branca, 5 desde que a bandeira ucraniana foi vista pela última vez no Donbas, 4 desde que botas russas cruzaram o Oder, 3 desde que Varsóvia se rendeu, 2 desde que Paris caiu sem um único projétil de artilharia, apenas o chiado dos Iskanders com ogivas nucleares estacionados em Kaliningrado. Naquele janeiro, os novos comissários de São Petersburgo sentavam-se no Reichstag, e seus retratos pendiam ao lado das bandeiras esfarrapadas dos extintos batalhões da OTAN. Os Estados Unidos, nutrindo o membro fantasma de uma reputação perdida, olhavam para o outro lado do Atlântico enquanto os almirantes de Moscou lançavam submarinos contra a borda das águas americanas e falavam de ultimatos hipersônicos. Sanções haviam se tornado teatro, o comércio, mendicância, e todos os pequenos luxos que antes envolviam a vida diária, smartphones, chocolate, grãos, e acima de tudo, café, sumiram de nosso alcance como se alguém tivesse apagado as estrelas. O café era o corte mais cruel. O grão sempre fora um mercador de pequenas maravilhas, um aperto de mão invisível entre as fazendas da América Latina e as multidões matinais de Milão, um passaporte perfumado carimbado a vapor. Mas, na primavera passada, a Direção-Geral de Supervisão Fiscal da Rússia, apelidada de Fúrias Fiscais, impôs à Europa uma tarifa punitiva destinada a importações agrícolas não essenciais. Bancos cederam, mercados futuros gritaram e, da noite para o dia, o humilde arábica custou mais por grama do que a prata. As lojas Starbucks piscaram às escuras, seus logotipos de sereia cobertos por avisos de apreensão impressos em cirílico carregado de jargões. Supermercados preencheram os espaços vazios em suas prateleiras com misturas sintéticas de chicória que cheiravam a papelão molhado. Uma única xícara tornou-se a prova de que alguns tipos de liberdade ainda podiam florescer à sombra de uma regra de ferro, e assim o grão caiu no mito, uma semente de rebelião esperando para germinar em água quente. Toda rebelião precisa de seu primeiro e tolo suspiro. Em um beco envidraçado pela chuva no que antes fora o bairro de Kreuzberg, em Berlim, um café estreito chamado Terzo Tempo servia esse suspiro sob uma placa pintada à mão com letras desencontradas, café como uma segunda chance. O dono era Milo Ardian, 36 anos, albanês de sangue, europeu por acidente, barista por necessidade, poeta por compulsão. Ele usava o cabelo como uma tocha descuidada, escrevia sonetos em filtros de papel e tratava o tubo de vapor como a batuta de um maestro. Para Milo, o florescimento do pó sob a água fervente era uma ode, e ele tomava doses de ristreto como se o próprio tempo mantivesse a métrica em seu coração. O primeiro frequentador assíduo de Milo nas manhãs sombrias foi Rune Weiss, um ex-agente da KSK da Bundeswehr cujo codinome durante as evacuações do Báltico fora Mirage. Rune carregava velhas cicatrizes e um silêncio renovado, ele podia se esgueirar por uma porta sem tocar a campainha. Às 6h10, todos os dias, ele deslizava uma garrafa térmica surrada pelo balcão e pagava em euros obsoletos, não porque Milo precisasse da moeda, mas porque o ritual importava. A expressão de Rune nunca se alterava, mesmo quando um único saco de feijões contrabandeados custava o salário mensal de um professor, mas ele sempre deixava um guardanapo dobrado salpicado de recortes de jornal, movimentações de tropas, sussurros de dissidência, rotas de abastecimento, escassez de combustível. Era menos uma gorjeta e mais uma confissão. Na última quinta-feira de janeiro, as fúrias fiscais marcharam para o Terzo Tempo. Usavam exoesqueletos cinza grafite importados da Kalashnikov com serilentes que brilhavam como os olhos de lobos no inverno. O crachá de seu comandante dizia Kudryavtsev, mas os berlinenses o conheciam como leiloeiro, porque cada item que ele aprendia encontrava um comprador no cofre de algum oligarca favorito do Kremlin ao cair da noite. Quando o esquadrão se espalhava, seus rifles de bobina Gauss zumbiam como linhas de alta tensão carentes de corrente. O leiloeiro farejava o ar, sorria com nostalgia predatória e ordenava a seus subordinados que confiscassem cada grão de feijão, lâmina de moedor e chaleira fumegante. Rune já estava sentado. Observou os rifles passando rapidamente pelas prateleiras. Observou os ombros de Milo se tensionarem.
e com a calma de um homem que se ajoelhara atrás de fortificações inimigas, ouvindo o próprio pulso, abriu a tampa da garrafa térmica. O chiado da pressão que escapava preencheu o café como as primeiras notas de um hacking. O vapor subia em espiral, perfumado pelo mandelim de Sumatra que Milo torrara em segredo sob uma tábua falsa. O leiloeiro se virou, estreitando os olhos. Rune encontrou o olhar do russo, firme, sem piscar, uma aposta silenciosa. O cano do rifle balançou. O coração de Milo disparou tão alto que ele jurou sentir o gosto de ferro na língua. Antes que o cano atingisse o centro de massa, antes que o gatilho obedecesse à memória muscular, Rune girou o pulso. Café fervente projetou-se em arco no ar e se estilhaçou no visor do comandante. Vidros racharam, carne chiou e o leiloeiro uivou. O caos se instalou, xícaras quebradas, clientes se dispersaram, e Milo ouviu o zumbido irregular de sua própria respiração contra a percussão mais aguda do fogo automático. Rune não correu. Ele dançou entre mesas viradas, cada movimento um eco staccato de seu treinamento de elite: girar, golpear, desarmar, girar. Em menos de 30 segundos, 3 fúrias jaziam inconscientes, e uma quarta cambaleou porta fora segurando um cotovelo quebrado. Rune recuperou uma arma do primeiro corpo, verificou a câmara e então falou pela primeira vez que Milo já ouvirá: começamos hoje à noite. Naquela noite, a cidade sentiu o gosto do rumor como sangue nos dentes. Grupos do Telegram fervilhavam com fragmentos criptografados: faísca de café, terzo, miragem acordada, leiloeiro cego. De Bruxelas a Barcelona, pessoas que ainda ousavam sonhar digitaram a palavra feijão como monges outrora escreviam escrituras proibidas. Alguns sussurravam que Elon Musk havia retuitado um clipe vazado da briga, legendado apenas com a frase "Deixem-nos beber da liberdade", antes que sensores federais restringissem o feed. Outros alegaram que um Tesla Cybertruck, ilegal na Europa desde a invasão, havia sido avistado circulando pela autobahn com placas falsificadas e um porta-malas cheio de grãos torrados. A verdade se misturou à fantasia até que ambas cheirassem a expresso. Nas catacumbas do metrô, sob o esqueleto enferrujado de uma loja principal da Starbucks fechada, Rune dispôs mesas dobráveis em um formato de meia-lua. Milo estava ao lado dele com uma sacola de estopa pendurada no ombro, o aroma tão denso que pairava como incenso. Recrutas se infiltravam, uma enfermeira que descascava as etiquetas de segurança dos suprimentos de cafeína do hospital, um grafiteiro cujos stencils de aerossol diziam resistência à cerveja em letras de 3 metros, um funcionário de logística que ainda sabia lubrificar as rodas dos antigos corredores de suprimentos da OTAN. Eles tiraram os casacos e esperaram. Rune dirigiu-se a eles com a brevidade de um comandante de campo instruindo insurgentes de dia zero. Eles se autodenominariam os últimos campos. Sua doutrina era simples: contrabandear grãos, torrar em microlotes e distribuir ao nascer do sol. Cada xícara servida era um verso de poesia que Milo compunha a vapor. Cada gole tomado sob ocupação era uma sílaba de desafio. Eles usariam a rede de fibra ótica destruída, outrora alugada pela Starbucks, para entregas por drones, reaproveitando repetidores de sinal para repassar pedidos por redes ME. Os pagamentos seriam pulsos criptográficos escondidos sob entradas de livros contábeis para a sucata. O transporte alternaria entre velhos Kodas equipados com gaiolas de Faraday e Tesla Model Y hackeados, cujos pilotos automáticos haviam sido alimentados com parâmetros de geofence falsos, cortesia de um ex-engenheiro expulso da Gigafactory Berlim. Dinheiro? Eles não tinham. Mas tinham histórias, e histórias viajavam mais leves que ouro. Milo escrevia versos que comparavam Crema ao nascer do sol sobre Odessa, cada estrofe codificava pontos de queda em sua métrica. Esses poemas brilhavam em jornais impressos contrabandeados, deixando para trás apenas espectros fugazes antes de se autoapagarem. Na segunda semana, cafés iluminados pelo calor de tocos de vela abriram-se em Praga, Cracóvia e Lyon, cada um deles produzindo a mesma promessa silenciosa: um gostinho de amanhecer livre. A resposta de Moscou veio em uma rajada de terror. A diretoria enviou a Força-Tarefa Sokol, um desdobramento da Spetsnaz GRU, equipada com equipamentos neurais de reconhecimento facial conectados a um parque de supercomputadores escondido em algum lugar além dos Montes Urais. Seu mandato oficial era fiscalização de tarifas, sua verdadeira missão era vivissecção cultural.
O capitão Ilya Petrov, magro e cirurgicamente educado, gravou vídeos de propaganda nos quais comparava a cafeína sem licença a narcóticos e elogiava a saudável virtude eslava da chicória. Mas, apesar de todo o brilho tecnobrutalista, os algoritmos de Petrov ignoravam uma variável crucial: a poesia. Um poema, como um vírus, sofre mutação ao ser contado, e nenhum modelo de dados construído com dólares de petróleo e aço polido poderia captar a lógica fractal de versos sussurrados contra a janela fosca de um bar. Os Last Grown ficaram mais ousados. Piratearam as faixas de frequência dos sistemas de anúncios abandonados da Deutsche Bahn e transmitiram receitas de espresso ou de Tojoy pelos alto-falantes da estação ao amanhecer. Sabotaram os comboios da Tax Fury espalhando restos de café, altamente inflamáveis, nas entradas de combustível, transformando caminhões blindados em fogos de artifício. Na hora tranquila antes do toque de recolher, Milo e Rune estavam nos telhados, onde o vento cheirava levemente a açúcar queimado e borracha queimada, vasculhando a noite em busca de drones. "Você já sentiu falta do silêncio?" perguntou Milo, com a voz rouca por causa da fumaça. Rune balançou a cabeça. "Silêncio é o que a ocupação quer. Som é insurgência. E o cheiro?" Rune permitiu um sorriso irônico. "Olfato é memória. Se mantivermos o olfato vivo, as pessoas se lembrarão de que tinham manhãs antes de terem mestres." Foi naquele momento que Milo se apaixonou, não pelo romance sentimental dos cafés do passado, mas pelo amor como uma lâmina forjada, afiada por um propósito compartilhado. Ele jamais admitiria, Rune jamais lhe pediria. A resistência não tem espaço para finais de contos de fadas. No entanto, entre eles, a cidade zumbia, fios de bonde, postes de carregamento da Tesla descascados para o cobre, vento tossindo através de janelas quebradas e a suave exalação de uma cafeteira italiana escondida em algum lugar abaixo, seu gorgolejo subindo pelas saídas de ar como a canção de ninar de uma era mais livre. No 15º dia, a força-tarefa do capitão Petrov rastreou um rastro criptográfico até uma torrefação subterrânea perto da Alexanderplatz. Eles atacaram ao anoitecer, inundando os túneis com sinalizadores de magnésio que pintaram as paredes de um branco apreensivo. Metade dos voluntários da cooperativa escapou pelos poços de manutenção mapeados pelos esquemas roubados de Rune. A outra metade não. A fumaça subiu em um pilar naquela noite, e o céu ocupado de Berlim, já ferido pela ameaça de uma chama nuclear, assumiu um tom mais escuro de cinzas. Milo observava da extremidade oposta de uma vala de drenagem, os punhos trêmulos em torno de um diário encharcado pela água do canal, a tinta sangrando em formas que não pareciam linguagem. Rune colocou a mão em seu ombro e disse apenas duas palavras: "Não terminei." Ao nascer do sol seguinte, rumores falavam de pontos de ignição por todo o continente. Em Barcelona, uma barraca temporária servia doses de cortado com cacau contrabandeado. Em Riga, um porover costarriquenho de origem única era passado de mão em mão ao longo de uma fila de pão, um gole por família. Mesmo em Stalingrado, renascida como Volgogrado, um barista anônimo derramava padrões em microespuma que lembravam o T da Tesla, uma provocação ao ódio do Kremlin por tecnologia estrangeira. Milo escreveu novas linhas nas margens dos livros de racionamento. "O feijão lembra das florestas, nós lembramos das manhãs." Ele entregou a página a Rune, que a leu uma vez, dobrou-a no formato de uma asa e a colocou no compartimento de carga de um drone mensageiro. O drone decolou com hélices de carbono, inclinou-se para o sul e desapareceu em uma aurora tão tênue que mal conseguia conter uma sombra. Em algum lugar além do horizonte, em um bunker do Vale do Silício, onde advogados discutiam sobre sanções e engenheiros reconfiguravam órbitas, Elon Musk riu de uma transmissão de telemetria hackeada, um poema pairando sobre céus embargados, sua asa de papel traçada por matriz Starlink que ele não controlava mais oficialmente. Ele tocou em uma tela sensível ao toque, e um conjunto de satélites livres se inclinou o suficiente para espalhar largura de banda criptografada sobre a Europa, largura suficiente para mais uma música, mais um poema, mais um pedido de feijões clandestinos. Milo não sabia disso. Rune não sabia disso. Eles só sabiam que sua cidade, que cheirava a ferrugem, medo e pedra molhada, agora carregava uma fina faixa de ar torrado a cada amanhecer. Era frágil e fugaz, mas era deles.
A noite na Berlim ocupada prendeu novos truques naquele fevereiro, escondendo-se atrás de cortinas blackout e toques de recolher que começavam antes do pôr do sol e perduravam após o amanhecer. Drones de patrulha deslizavam ao longo do spray como efemerópteros predadores, seus holofotes vasculhando a névoa do rio em busca de fugitivos com a mesma paciência preguiçosa que os bartenders outrora reservavam para os retardatários de última hora. Na margem norte do rio, na carcaça de uma fábrica de proteína de soja condenada, Milo Ardien observava faíscas choverem de um soldador portátil enquanto uma voluntária chamada Cat estendia uma lona térmica sobre uma Powerval Tesla surrada. Os blocos de lítio surrados da Powerval alimentariam aquecedores de indução roubados, que por sua vez torrariam os primeiros grãos de café cinza legalizados em meses com precisão. A respiração de Milo era branca, a viseira da solda embaçava, a solda chiava onde a escória encontrava o cobre. Rune Weiss montava a guarda na porta, com a viseira quebrada que roubara do leiloeiro agora transformada em troféu pessoal, presa ao braço como o escudo de um cavaleiro. Ele rastreava cada drone que passava com binóculos infravermelhos. Antigamente, aqueles binóculos pertenceram a um atirador da OTAN, agora, não respondiam a nenhuma bandeira. Atrás dele, o chão da fábrica cheirava a graxa, ferro frio e um toque de fermentação cítrica que emanava de sacos de estopa carimbados com códigos de exportação colombianos que não eram válidos desde antes da invasão. Num mundo reduzido à escassez, a precisão tornou-se santidade. Milo ouviu o crepitar do assado, harmonizando os estalos com versos meio murmurados de uma nova estrofe. O primeiro estalo é como um tiro, o segundo é como um trovão. Terceiro como um silêncio antes que a tinta encontre a maravilha. Ele nunca escreveu essas linhas, o papel era racionado e, além disso, havia rumores de que as aranhas de dados do capitão Ilha Petrov raspavam caligrafia de esgoto. Em vez disso, Milo recitava baixinho, confiando na memória. As palavras se conservam melhor quando plantadas no solo da mente. Lá fora, Rune captou o lampejo revelador de um padrão de busca guiada, 3 drones tecendo uma grade de trevos. Ele assobiou uma vez, um trinado interrompido. Luzes se apagaram. As bobinas da Powerval morreram. A fábrica mergulhou em uma escuridão tão completa que até o brilho da brasa da torrefadora parecia obsceno. O silêncio se instalou até que o único som restante foi o batimento cardíaco de Milo, tamborilando mais alto que os rotores dos drones que murmuravam acima. Os drones passaram. A energia retornou. Roast recomeçou. Rune exalou o ar que havia prendido, e a célula de Berlim dos últimos terrenos aplaudiu com palmas abafadas por luvas. Rune os cumprimentou com um aceno que quase parecia um sorriso e então se esgueirou por uma porta lateral para a noite mais profunda. Seu próximo encontro não podia esperar, um encontro com uma técnica de satélite desonesta que alegava poder desbloquear um fragmento da banda larga adormecida da Starlink. Eva Olvorsen já havia gerenciado a telemetria orbital da Agência Espacial Europeia antes da queda. Agora, ela dormia no vão de manutenção sob o Terminal 2 do aeroporto de Brandemburgo abandonado, subsistindo de pasta proteica e café aquecido por gerador, preparado com chicória que ela desprezava. Quando Rune a encontrou, ela estava reescrevendo uma antena fazenda em miniatura, cujo invólucro ainda exibia o logotipo da Tesla Energy. Ela o cumprimentou com um toque de dedos e uma pergunta: "O quanto você precisa do céu?" Rune contou a ela sobre Milo, sobre o café como resistência, sobre a força-tarefa Sokol e sua caça algorítmica. Eva ouviu sem pestanejar e, em seguida, desdobrou esquemas no chão empoeirado. Ela delineou um plano para usar rajadas de dados criptografados em nós ociosos da Starlink ainda licenciados para as subsidiárias europeias de leasing da Tesla, fantasmas legais que nenhum advogado do Kremlin havia conseguido apagar. O império de satélites de Musk poderia ser persuadido a uma parceria silenciosa por períodos de 13 minutos a cada noite, o suficiente para trocar manifestos, coordenadas de pontos de entrega, pacotes de poesia e livros-razão de microcriptomoedas. Rune perguntou o que ela queria em troca. Eva passou o dedo pelo mapa até que ele pousou em Oslo. "Quando isso acabar", disse ela, com a voz quebradiça como vidro de inverno, "quero beber um cortado na minha cidade natal, com grãos cultivados sob a luz do sol, não com medo. Prometa-me isso." Rune, que não havia prometido quase nada, assentiu uma vez. Eva aceitou o voto como moeda de troca.
A rede do Leste Groen cresceu, nutrida por aquela neve impossível de céu. Em Praga, um cinema de arte reabriu como um café secreto chamado Dá um Projector, projetando tutoriais de arte latte em sua tela prateada rachada à meia-noite para multidões que aplaudiam silenciosamente. Em Marsella, pescadores contrabandeavam grãos selados a vácuo dentro de atum eviscerado, com o aroma mascarado pela salmoura. Em Zagreb, violinistas de rua temperavam suas apresentações com sotaques em código Morse que formavam curvas de assado para qualquer um fluente o suficiente para ouvir. Cada cidade brilhava fracamente no mapa estelar de Eva, nós em uma constelação de aromas e canções. O capitão Petrov fervia de raiva. Substituiu metade dos agentes de campo da Força-Tarefa Sokol por sintéticos, carregadores de armas de 4 patas apelidados de Ogari, cães de caça, cujos membros de fibra de carbono não faziam barulho nos paralelepípedos e cujos termovisores captavam a pluma de calor de uma cafeteira italiana a 100 metros de distância. Ogari impôs novos toques de recolher para o café com zelo mecânico, nenhuma bebida acima de 37 graus Celsius após 1900 horas. Quebraram xícaras de cerâmica, borrifaram detergente nas bancadas dos cafés, prenderam baristas que ousaram servir doses de expresso sem supervisão. Os feeds de propaganda da ocupação exibiam em loop imagens de Ogari patrulhando a nave semi-destruída de Notre Dame, enquanto o narrador cantava monotonamente que estimulantes frívolos envenenam a fibra moral da classe trabalhadora europeia. Milo respondeu com um poema projetado no portão de Brandemburgo com um giz spray luminescente. Cães de aço jogam cinzas onde reis uma vez se ajoelharam. Mas o feijão continua crescendo como orações não soletradas. O giz brilhou por 6 minutos antes de um jato de solvente Ogari lavá-lo completamente. Nesses 6 minutos, fotos ricochetearam nos óculos de realidade aumentada do mercado negro e nos fantasmas da Starling. 6 minutos foram suficientes. A Starbucks fez uma aparição inesperada. Em algum lugar em Atlanta, uma gerente de conformidade de nível médio chamada Janessa Pope descobriu uma ordem de serviço de inventário não fechada para uma frota de caminhões de expresso móveis originalmente programados para um festival de música cancelado. Os caminhões estavam paralisados no porto de Roterdã, apreendidos, mas nunca registrados novamente sob a autoridade russa. Janessa forjou um registro em papel marcando-os como ativos obsoletos de baixo valor e, em seguida, acionou uma sequência automatizada de descarte que vendeu os caminhões por €1 cada para uma empresa de fachada. A fachada pertencia a Leste Groen em 48 horas. Rooney e Milo estavam em um cais chuvoso na noite em que os caminhões saíram de uma barcaça de carga não tripulada, com logotipos de sereias verdes escondidos sob lonas. Voluntários equiparam os caminhões com queimadores de indução alimentados por baterias Tesla recuperadas. A EVA equipou clones de GPS para que os veículos pudessem passar pelos postos de controle, imitando transportes diplomáticos. Milo batizou cada caminhão com o nome de variedades de café extintas, Bourbon Pointu, Laurina, Eugenoides, e pintou seus nomes à mão, com letras em loop como versos. 2 noites depois, o Bourbon Pointu ecoava pela Potsdamer Platz, com alto-falantes escondidos nos paralamas tocando o barulho pré-gravado do café em níveis quase inaudíveis para confundir os sensores Ogari. Ao amanhecer, 200 xícaras haviam atravessado os lábios da cidade. Para cada vitória, uma derrota a acompanhava de perto. A enfermeira que contrabandeava ampolas de cafeína para soro intravenoso no hospital foi encurralada em um armário de suprimentos. A vigilância vazou o vídeo de sua prisão para semear o medo. Um Tesla Model Y, pilotando automaticamente em meio a uma tempestade, desviou-se para uma coluna de blindados leves russos depois que os técnicos de Petrov falsificaram suas redes de visão com placas de trânsito holográficas. 3 insurgentes morreram. Milo guardou cada nome na memória como uma estrofe sem o refrão, jurando que o poema seria completado quando os ocupantes se fossem. Numa manhã fria de domingo, o Leste Groen anunciou a operação Inderblum, um plano audacioso para sequestrar o depósito central de grãos das fúrias fiscais em Frankfurt e detonar seu estoque de café confiscado. Não para queimá-lo, mas para torrá-lo em uma única explosão monumental, inundando metade da Europa com uma corrente inescapável de aroma. Os estrategistas acreditavam que tal choque sensorial causaria um curto-circuito na propaganda, lembrando até mesmo os legalistas das manhãs antes do medo. Rooney reuniu uma equipe de ataque em um centro de triagem desativado da Deutsche Post,
com mapas espalhados por antigas esteiras rolantes. Eva cuidava da vigilância de satélites. Cat instalava granadas EMP construídas com magnétrons de micro-ondas reaproveitados. Milo se ofereceu para se infiltrar no próprio repositório, se passando por tradutor designado para catalogar evidências. Seu sotaque albanês era próximo o suficiente do russo para ser ignorado à primeira vista, e ele carregava um memorando interno falsificado, carimbado com as credenciais roubadas de Kudryavtsev. A cicatriz da queimadura da garrafa térmica ainda visível na sobreposição do QR Code do documento original. Na noite anterior à partida, Milo e Rooney se encontraram na estrutura do antigo Museu Bode, onde a água de uma clarabóia quebrada pingava no chão de mosaico. Entre eles, Cat preparou um último lote de teste com bugia etíope. O vapor se turbilhonou no ar frio, criando pequenas nebulosas de esperança. Rooney tomou um gole primeiro, fechando os olhos. "Você escreveu um poema para isso?" perguntou. Milo deu de ombros. "Só um título. Quando a língua lembra o que o coração esqueceu." "Já chega." A voz de Rooney suavizou-se, uma rara fratura em sua calma de granito. Ele tocou o pulso de Milo, breve, elétrico, desaparecido. "Volte", disse ele. "Eu farei isso", prometeu Milo, embora as promessas na guerra fossem moldadas como castelos de areia. O repositório de Frankfurt ficava dentro da torre destruída do Banco Central Europeu, com sua fachada de vidro remendada com chapas de metal de bronze. Milo cruzou a soleira às 6 horas usando um distintivo de assessor de impostos e uma carranca ensaiada diante de um espelho rachado. Fileiras de fardos de estopa erguiam-se ao seu redor, com uma massa combinada suficiente para injetar cafeína no continente. O Gary rondava entre paletes, as garras estalando no mármore antes polido até brilhar como um espelho. Guardas humanos descansavam no antigo pregão, apostando cigarros em competições de tiro ao alvo usando xícaras de café expresso confiscadas. Milo localizou o coletor de controle climático, ajoelhou-se e desparafusou um painel. Olhou para seu Cássio antigo. A janela do Starling de Eva se abriria em 4 minutos. A equipe de ataque de Rooney invadiria o anexo sul exatamente naquele ponto. Milo inseriu um carretel de cordão de detonação pelo duto, com sachês de açúcar de confeiteiro presos com fita adesiva ao longo de sua extensão, açúcar que havia sido misturado clandestinamente com catalisador de pirolita. Quando acionado pelo pulso eletromagnético de Cat, o catalisador queimaria a 800 graus Celsius, torrando cada grão em uma onda superaquecida, enquanto ventiladores de ventilação espalhavam o aroma por quilômetros de dutos. Ele fechou o painel, limpou a poeira do macacão e se virou, direto para o Capitão Petrov. O terno do capitão era de lã cinza escuro, impecavelmente passado, seu sorriso, uma lâmina de veludo. "Tradutor?", perguntou ele em um inglês com sotaque educado. "Engraçado, eu não pedi serviços de tradução hoje." O pulso de Milo disparou. Ele recitou seu álibi previamente esclarecido, as sílabas pareciam pedrinhas em sua boca. Petrov ouviu e então acenou com a cabeça em direção a um Ogari. "Arma, por favor." O compartimento traseiro do sintético se abriu, revelando uma pistola de dardos. Petrov pegou a arma, mirou não em Milo, mas em um fardo de café atrás dele, e atirou. O fardo se partiu, liberando uma baforada de fragrância empoeirada, rica o suficiente para fazer os joelhos de Milo fraquejarem. "Veja bem", disse Petrov, inalando, "eu entendo fascínio. Minha avó fazia cerveja turca aos domingos. Mas nostalgia é fraqueza." Ele apontou a pistola para o externo de Milo. "E fraqueza é tributável." Milo ergueu as mãos. Em algum lugar lá fora, sirenes soaram. A invasão de Rooney havia começado cedo. As luzes do repositório piscaram enquanto a explosão EMP de Eva ondulava pela grade. As lentes de Ogari falharam. Petrov disparou. Um estrondo sônico cortou o ar, mas não da pistola. A fachada leste do prédio explodiu para dentro quando uma van blindada de entregas com o emblema da Tesla, equipada com aretes, irrompeu. Rooney foi no banco do carona. Vidros avalancharam. Alarmes soaram como órgãos de catedral virados do avesso. Milo mergulhou. Flechetes arranhou o mármore onde sua sombra estivera.
Rune inclinou-se para fora da escotilha da van, lançando uma lata de fumaça que irrompeu em uma nevasca de canela em pó. A visão térmica de Ogari falhou sob a mortalha açucarada. Milo rolou para debaixo de um palete e acionou um detonador. Nas profundezas dos dutos, o catalisador de Cat despertou com um chiado. A onda de choque do ar torrado atingiu como o nascer do sol. Trovejou pelas saídas de ar, floresceu pelas ruas arteriais, transbordou das janelas estilhaçadas do antigo SB para a aurora gélida. Pessoas nos bondes ergueram a cabeça. Soldados nos postos de controle pararam, lágrimas repentinas ardendo em seus olhos. Em algum lugar de um necrotério, um agente funerário cansado sussurrou: "Café." Rune agarrou o braço de Milo, puxando-o para dentro da van. O motor rugiu, os pneus cantaram, e eles saíram correndo dos escombros segundos antes que o sistema de irrigação da estrutura inundasse tudo em vão. Eles não ultrapassaram Petrov. Seu Ogari, reativado por dispositivos de segurança com fio, disparou atrás da van a uma velocidade alucinante. Nos arredores da cidade, o fogo de flechas cortou o eixo traseiro da van. O metal guinchou. Rune girou o volante, o veículo caiu em uma vala. Fumaça, vapor e aroma de queimado se misturaram em uma nuvem delirante. Milo cambaleou para fora, tossindo de rir. Rune empurrou uma mochila com feijões ainda quentes nos braços de Milo. "Pegue o canal lateral", ele latiu. "Siga o rio." "E quanto a..." Rune bateu a porta da van, trancando-se lá dentro com uma espingarda de combate recuperada do esconderijo do leiloeiro. Silhuetas de Ogari circulavam a estrada, olhos vermelho-rubi. Petrov deu um passo à frente, pistola em punho. Milo correu. Atrás dele, o estrondo da espingarda cortava a noite. Ele não olhou para trás. Conhecia a doutrina de Rune: som é insurgência. Cada explosão lhe dava mais 60 segundos de fôlego para a liberdade de correr. Ao amanhecer, ele desabou sob uma ponte ferroviária 20 quilômetros ao norte, com o rosto coberto de fuligem e lágrimas, a mochila ainda agarrada. Acima, vagões de carga rugiam para o leste, carregando material bélico. Abaixo, o aroma de arábica recém-torrado se espalhava pelos campos congelados como uma bandeira invisível. Rune não apareceu. Nem qualquer comunicação através do mapa estelar de Eva. As transmissões de prisão naquela noite falavam de um terrorista solitário neutralizado durante tentativa de apreensão de ativos estratégicos. Não mostravam um corpo. Milo segurou os feijões contra o peito e repetiu o título do poema até que se tornasse uma prece. Quando a língua lembra o que o coração esqueceu. O amanhecer sobre Brandemburgo chegou com cheiro de fumaça agridoce e casca de frutas cítricas, um fantasma da grande torrefação de Frankfurt ainda pairando no ar do fim do inverno europeu. Quando Milo Ardian voltou mancando para Berlim, o cheiro já havia semeado 1000 rumores, que pés de café brotavam da noite para o dia em crateras de bombas, que santos baristas ferviam água em cálices de latão semelhantes a pias batismais, que em algum lugar sob o Kremlin um general doente exigia um machiato antes de assinar novas ordens. Os feeds de propaganda do diretório trabalhavam horas extras, cartoons de rebeldes nervosos, estatísticas sobre a toxicidade da cafeína, mas cada negação só provava o quanto os ocupantes queriam enterrar a história. O cheiro superava os slogans, e Milo sabia disso, a poesia estava vencendo. Ele passou os 2 primeiros dias escondido, reconstruindo-se com água fria do rio e nervos em frangalhos, à espera de notícias de Rune Weiss que nunca chegaram. Cat remendou o arranhão de chumbo grosso nas costelas com cola hospitalar enquanto Eva transmitia fragmentos de conversas de rádio interceptadas por um alto-falante de telefone improvisado, ativo de alto valor, transferência para Kronstadt, codinome Mirage, informações críticas. Rune sobreviveu, então, se a vida pudesse ser medida nas respirações entre os interrogatórios. O alívio de Milo doía mais do que o medo. Ele estava vivo o suficiente para ser torturado, Europa estava viva o suficiente para se importar. Os últimos campos se fragmentaram e se multiplicaram como vidro quebrado, cada caco refletindo a luz em uma cidade diferente. Em Budapeste, professores trocaram planos de aula por tutoriais de cocção, substituindo cafeína por coragem em canecas de esmalte amassadas.
Em Dublin, estivadores trocaram sacos de arábica brasileira por engradados de música contrabandeada, tamborilando ritmos de lata que combinavam com os versos de Milo. Em Atenas, grafites do olhar pétreo de Rune apareceram sob os andaimes do Partenon, com a legenda de uma única linha: silêncio é espaço ocupado. Cada nova cela carregava a história de Frankfurt como um folclore de peregrinação: Milo, o poeta barista; Rune, o guerreiro invisível; feijões que ribombavam como o nascer do sol. O capitão Ilya Petrov cuidou de pulmões queimados em uma enfermaria de hospital guardada por drones Ogari, cujos canos pingavam solvente. Ele assistiu a filmagens compiladas de drones de Milo correndo sob aquele céu de ar torrado e memorizou o andar do barista como um falcão estuda sua presa. Seu superior, o Major-General Bazov, chegou com medalhas que tilintavam como moedas em uma lata e entregou um memorando: Moscou exige o fechamento. Acabem com Ardian, quebrem Vais, ou a diretoria de dissuasão estratégica assumirá o controle. Petrov entendeu o subtexto: a postura nuclear substituiria o estrangulamento econômico, e qualquer esperança de salvar os cofres da Europa, para impostos ou troféus, desapareceria em uma névoa de cogumelo. Estranhamente, ele sentiu o ressentimento se transformar em determinação. Se alguém fosse esmagar o culto ao café, seria ele. Milo, enquanto isso, estava em um vagão de metrô abandonado, coberto de anúncios descascados da Tesla. Drive the Lightning soava como uma piada agora, desenhando a operação Chorus com giz em uma janela fosca. Eva ouvia, Cat mordia a parte interna da bochecha e uma dúzia de novos recrutas, programadores refugiados, um confeiteiro francês aposentado, 3 mecânicos tchecos, observavam sua mão desenhar flechas em loop que cruzavam a Europa como pássaros migratórios. O plano era uma loucura improvisada: resgatar Rune durante a transferência de uma prisão clandestina em Kaliningrado para a fortaleza de alta segurança de Kronstadt, sequestrando o próprio navio-prisão. Não para afundá-lo, mas para transformar sua cozinha em uma torrefação flutuante, saturando as proximidades do Báltico com rebelião em terra fresca enquanto levava Rune embora sob o disfarce de sua própria lenda. Cat equiparia máquinas de café expresso móveis da Starbucks, libertadas de Roterdã, para funcionar com células de combustível de metanol, pequenas o suficiente para se esconderem em botes salva-vidas, mas potentes o suficiente para acionar moedores de rebarbas industriais. Eva falsificaria os sinalizadores AIS, pintando cargueiros fantasmas nas telas de radar da frota russa do Báltico. Milo embarcaria na embarcação real como um funcionário de transferência de detentos, armado apenas com manifestos falsificados e um frasco de essência de café hiperconcentrada, potente o suficiente para ser detectada por farejadores de explosivos. Todos nós poderíamos nos afogar, disse Cat quando o esboço foi concluído. Estamos todos nos afogando agora, respondeu Milo. Sua voz não tremia mais quando ele propunha a loucura, isso o assustava mais do que tudo. 2 noites depois, sob um céu chuvoso, Milo e Cat agacharam-se dentro de um caminhão refrigerado com destino ao pier de Kaliningrado, com a respiração embaçada sobre engradados etiquetados como equipamento de terapia com radioisótopos. O motorista era um contrabandista lituano cujo pagamento, uma única dose de espresso Liemenia, aguardava em uma garrafa térmica perto de seu joelho esquerdo. No posto de controle, unidades Ogari percorriam o perímetro do caminhão, com os sensores parando no leve vazamento aromático daquela garrafa térmica. Milo recitou meio soneto em albanês baixinho, desejando que o deus feijão da sorte os poupasse. A barreira se ergueu. O caminhão seguiu em frente, os pneus espirrando neve derretida como confete. O navio, Irian KM, parecia um petroleiro enferrujado, cuja placa de identificação havia sido grosseiramente martelada para indicar transporte médico. No convés, holofotes lançavam halos frios da noite. Abaixo, o porão exalava diesel, amônia e medo. Rune, Milo sabia, estaria acorrentado em uma cela à prova de som, em meio a paletes de supremo colombiano confiscado, a ironia espessa como creme. Cat escapuliu para guardar seus equipamentos de torrefação de bote salva-vidas. Milo vestiu um jaleco branco, prendeu um crachá de segurança falsificado no colarinho e caminhou pela passarela com a postura de um homem que não pertencia a ninguém. Lá dentro, os guardas mal olhavam para sua prancheta, a burocracia disfarçava mais pecados do que camuflagem.
Ele encontrou a cela de Rune por intuição, um par extra de hogares de sentinela como cães de pedra, suas lentes piscando em vermelho à sua aproximação. Milo bateu um passe laminado na fechadura, rezando para que os códigos digitais falsificados de Eva ainda estivessem lá. O ferrolho se retraiu. Rune estava acorrentado a uma antepara, com os olhos cheios de círculos negros, mas inconfundíveis. Milo entrou, fechou a porta atrás de si. Por 5 segundos, nenhum dos dois se moveu. Então Rune riu, um latido frágil de descrença. Então o poeta veio com a maré. Milo se ajoelhou e pressionou a testa contra a de Rune. Eu disse que voltaria. Os pulsos de Rune estavam marcados por ligaduras. Ele estudou o rosto de Milo como se estivesse catalogando mudanças. Você cheira a laranja e açúcar queimado, disse ele. A melhor colônia de Frankfurt. Milo pegou uma pequena seringa de concentrado de espresso, usado para treinar provadores de café. Ele estalou a ampola sob o nariz de Rune, microaerossóis sibilaram. Rune inalou, os ombros derretendo. Pela primeira vez desde que Milo o conhecera, o soldado parecia acordado em vez de apenas alerta. A comunicação de Cat apitou, plataformas de salva-vidas armadas. A frota fantasma de Eva surgiu no radar russo enquanto uma dúzia de navios porta-contêineres seguia em linha reta para São Petersburgo, cada um transmitindo o IDS de transponder falsificados assinados por Ilona K. Space Freight, uma provocação mal disfarçada à ex-esposa de Musk, com quem ele estava separado, certamente causaria confusão defensiva. Milo destrancou as algemas de Rune. Sirenes soaram, Petrov deve ter sentido o cheiro de um subterfúgio. Eles correram. Subiram escadas, passando por médicos assustados. Rune mancava, interrogadores preferiam golpes de joelho, mas se movia com a graça de um predador. Na estação de salva-vidas da popa, Cat puxou a lona para revelar uma torre de café expresso reluzente aparafusada ao convés do bote, com um funil já cheio. Rune piscou. Esta é a sua extração. Extração e transmissão, corrigiu Milo. Ele ligou o moedor. Rebarbas zumbiam, a noite báltica se encheu de um rugido de aroma tão intenso que até as gaivotas se afastaram. Os grãos, uma mistura de contrabandistas de acatenango guatemalteco e açafrão queniano, floresceram no ar úmido do mar, seus gases carregados pelo vento em direção aos canhões costeiros de Baltiske. Ogari subiu a escada com força. Cat arremessou um disco de termite no convés metálico, faíscas derretidas atingiram seus sensores como ácido. Rune saltou sobre o corrimão, apesar da claudicação, aterrissando no bote salva-vidas. Milo seguiu, puxando a alavanca de liberação. Cabos rangeram. Eles despencaram, atingiram a água com um baque de doer os ossos, o motor tossindo e ganhando vida no modo automático. Cat caiu por último, com o cabelo chamuscado nas pontas, rindo histericamente. Acima, o Zirian KM rompeu em ordens conflitantes. Holofotes apunhalaram. Flechetes atingiram o casco de alumínio do barco. Rune acelerou, a jangada saltou ondas, deixando para trás uma faixa quilométrica de fragrância de café expresso que misturava pólvora e sal em novos acordes barrocos. Em algum lugar além do radar, Eva sussurrou coordenadas. Milo as plotou em uma tela de navegação rachada. Então o mar se iluminou. 4 sinalizadores navais se projetaram em arco para o céu, pintando as nuvens de um vermelho soviético, e da boca do porto uma corveta avançou, o convés eriçado, os mastros de comunicação em chamas com conjuntos de dispositivos bloqueadores. Petrov estava a bordo. Milo podia senti-lo como a mordida fria da alça de um porta-filtro pressionada contra a pele nua. Os olhos de Rune se voltaram para Milo. Podemos ultrapassá-la se formos para o leste. Mas o leste é oceano aberto, sem cobertura. Milo examinou o horizonte, células de tempestade se formavam como borrões de tinta. Dentro delas, os cargueiros fantasmas de Eva brilhavam em sobreposições às refúgios fantasmagóricos que não existiam. Ele se lembrou de um verso que escrevera certa vez em um filtro de papel. Confie no poema para construir a ponte enquanto você pisa. Ele assentiu. Rune girou a proa para o leste. A corveta perseguiu, com as turbinas uivando.
Milo colocou vagens no tambor do torrador até que ele chacoalhasse na capacidade máxima, expelindo uma fumaça espessa como neblina de palco. Ele jogou sacos de pó torrado na popa. A névoa salina os transformou em um rastro aromático. As câmeras termográficas de Petrov devem ter acendido como mercados de Natal. 30 minutos após o início da perseguição, Cat acionou um enxame de drones escondidos em uma boia, quadricópteros de entrega da Starbucks reprogramados para bombardear com cargas úteis de estopa. Eles desceram sobre a corveta em uma nuvem floral de terra, obstruindo as entradas de ar e cobrindo as antenas de radar com areia cafeinada. Milo imaginou Petrov no convés, tossindo, com os olhos lacrimejando, a ironia se acumulando em seus ombros como neve molhada. Um raio se bifurcou. Uma tempestade rugiu. Rooney direcionou a jangada para a tempestade, confiando no caos. Dentro da muralha de tempestade, as comunicações via satélite cessaram, restaram apenas o gemido do moinho e o chiado da chuva. Rooney desligou os motores, à deriva. Trovões ribombavam como munições distantes. O bote salva-vidas tornou-se um café flutuante no olho de uma catedral aquática. Milo preparou uma dose, por que não? Deixando o vapor aquecer as mãos congeladas. Passaram a caneca de lata entre os três, engolindo a coragem líquida e quente. Rooney riu baixinho. Anos atrás, o comando me disse que moral era água com açúcar e canções de marcha. Acontece que são 6 gramas de óleos de café e 9 barras de pressão. Cat olhou para Milo. Que poema é este? Pensou nos grilhões de Rooney, nos horizontes de Eva desenhados em tinta orbital, nas gaivotas espantadas pelo trovão crepitante. Falou sem papel. A tempestade escreve em cursivo no mar. Letras com ponta de lâmina cortadas em espuma. O coração do feijão bate onde as nações fogem. Taça e canhão encontram um lar. Cat sussurrou a estrofe 2 vezes, como se a estivesse saboreando. Rooney fechou os olhos. Lá fora, a fúria da tempestade se dissipava contra linhas invisíveis, e finalmente, a aurora pálida se infiltrou sob as nuvens, revelando águas abertas e nenhum sinal da corveta. Se Petrov retornou ou se afogou na névoa do café expresso, eles não sabiam. O sinal de Eva piscou em um verde fraco, ponto de encontro 100 km ao norte, onde uma nave da gigafábrica da Tesla desativada transportava módulos de bateria. Rooney ligou o motor novamente. O bote salva-vidas avançou gemendo, cheirando a 1 milhão de cafés da manhã. Atrás deles, a Europa acordou com imagens de notícias de neblina marinha negra avançando sobre as praias do Báltico, crianças descrevendo ar com gosto de sobremesa. Sinos de igreja tocaram em Tallinn, em Helsinki, estivadores fermentaram as últimas reservas de chicória e as despejaram nos ralos, jurando nunca mais. Em um smartphone quebrado em um porão de Varsóvia, um programador adolescente remixou o último poema de Milo em uma faixa de synthwave. A música viralizou antes do almoço. Na sala de situação da Casa Branca, um exausto oficial de inteligência informou o presidente Trump sobre o incidente do Café Báltico. Assessores trocaram acusações, mas a frase que ficou no ar reciclado da sala foi uma única manchete retirada de fontes clandestinas: cheiro de liberdade chega ao Ártico. Trump franziu a testa, murmurou algo sobre tarifas sobre exportações brasileiras e perguntou se alguém tinha um descafeinado decente. Ninguém riu. O combustível do bote salva-vidas estava acabando. Cat acionou os medidores, vermelhos. Rooney estudava o formato das nuvens em busca de sinais de drones amigáveis. Milo, sentado em meio a montanhas de estopa, traçava novas linhas no antebraço com uma caneta de insulina recuperada, a pele agora como pergaminho. Escreveu sobre mares com gosto de café e trovão. Escreveu sobre um soldado que trocava balas por silêncio, sobre um barista que preparava tempestades. Encerrou com uma pergunta que ainda não sabia responder: quando amanhã finalmente chega, o que bebe a rebelião? O bote salva-vidas balançava para o norte em meio a ondas irregulares, sua torre improvisada de café expresso expelindo o último gás butano. A cada estalo, vinha um chiado de vapor caramelizado que se misturava com sal e diesel, escrevendo uma caligrafia invisível no céu ferido da aurora. Rooney Weiss mantinha uma das mãos no leme, a outra pressionada contra as costelas quebradas. Cat se curvava ao lado do torrador,
extraindo o calor de uma espiral moribunda. Milo Ardian olhava para além dos dois, observando o horizonte em busca do fantasma de aço que lhes fora prometido. Imaginou o próprio mar sorvendo seu rastro, saboreando a rebelião, decidindo se a cuspiria de volta. O meio-dia pairava sobre suas cabeças antes que o transporte Gigafactory desativado se revelasse, um Leviatã de 8 andares, com a desbotada marca Tesla estendida ao longo de sua lateral como o eco de um sonho. Ela já transportara pacotes de lítio da usina de Grünheide, em Berlim, para Nevada, antes que o mundo engolisse as rotas marítimas normais. Agora flutuava ancorado em águas internacionais, sem bandeira de nenhuma nação, seu registro perdido em uma rachadura contábil que os advogados de Elon Musk nunca se deram ao trabalho de preencher. Antenas de satélite brilhavam ao longo de sua espinha, reativadas pelas chaves roubadas de Eva Vorsen. Quando o bote salva-vidas se aproximou, uma rampa de embarque se abriu como uma língua paciente. Voluntários os encontraram no convés, programadores finlandeses, estivadores letões, um par de freiras italianas destituídas cujo voto de silêncio se dissolveu no momento em que provaram o café de Milo. Eles guiaram o trio maltratado para baixo, onde hangares ecoavam com o barulho de esmerilhadeiras angulares e a canção de ninar metálica dos arcos de solda. Fileiras de caminhões móveis da Starbucks, 20, talvez 30, aguardavam meio desmontados, suas caldeiras de expresso substituídas por fornos de indução grandes o suficiente para torrar grãos por tonelada. Das passarelas, Eva acenou com a mão suja de graxa. Seu rosto se abriu de alívio ao ver a silhueta de Rune, depois se fixou em linhas sérias. Havia números para processar, cargas úteis para equilibrar, cronogramas para defender contra a matemática das canhoneiras. O plano que ela traçou era de tirar o fôlego em sua audácia. Com as patrulhas do Báltico em alerta, com a força-tarefa Sokol cuidando dos conjuntos de sensores obstruídos por grãos de café, um corredor se abriu por 48 horas, um período durante o qual nenhum navio de guerra russo ao sul de Murmansk conseguiu rastrear o navio-fábrica com segurança. Durante esse corredor, o transporte da Gigafactory navegaria a toda velocidade em direção ao estreito dinamarquês, encontrando-se com uma flotilha de barcaças fluviais adaptadas, trazidas do Reno. Cada barcaça havia sido escavada em um café-torrefação flutuante, completo com coletores solares e Tesla Powervals recuperados de garagens suburbanas. Assim que o comboio passasse, ele se espalharia pelo Elba, Weser, Tamisa, Sena, semeando as hidrovias da Europa com postos avançados aromáticos impossíveis de policiar de uma só vez. Seria a primeira frota de café do mundo, e Rune comandaria sua nau Capitânia. Milo encontrou um nicho tranquilo atrás de uma pilha de fardos de estopa e escreveu o itinerário em verso livre, com cada ponto de referência criptografado em metros. Ele encerrou o poema com uma pergunta aberta: o rio se lembrará da montanha? E guardou a página em uma capa impermeável costurada no casaco de Rune. Rune, ainda pálido, mas sem se curvar, tocou o bolso como um escapulário. Começaram a assar ao anoitecer, 9 tambores industriais girando em uma sinfonia de crepitações e chiados. Ventiladores bombeavam a fumaça para dutos que a canalizavam pelo convés de popa, de onde era expelida ao crepúsculo em densas nuvens de vapor cor de caramelo. Gaivotas gritavam em aprovação. Imagens via satélite rastreavam a pluma, uma faixa flutuante de 3 km de comprimento e 600 metros de largura, brilhante como fogo em infravermelho. Eva enviou as imagens para feeds amigáveis, criando memes por crowdsourcing antes que os sensores do Kremlin pudessem bloqueá-los. Em minutos, a hashtag Brufleet virou trending topic na internet, acompanhada por fanarts de baristas piratas em desenhos animados surfando em ondas de expresso. O capitão Ilya Petrov também viu a pluma, de uma enfermaria vigiada no Hospital Naval de Kronstadt. Ele recusará analgésicos, a dor aguçava seus pensamentos. Quando o mensageiro Gari chegou com o relatório, ele dispensou os médicos, endireitou-se e ordenou que os drones restantes de Sokol se apressassem. Os médicos alertaram que as suturas de separação poderiam se romper. Petrov deu um sorriso fraco. Os rebeldes do café já haviam destruído algo mais vital, sua reputação. Ele a recuperaria nas águas onde a Rússia outrora definia o império. À meia-noite encontrou a frota Bru pairando sob a ponte de Resundo, com suas chaminés camufladas por mantas térmicas. Acima,
O radar militar dinamarquês detectou apenas uma anomalia climática. Os hacks Starlink da EVA pintaram células de tempestade ecoantes sobre cada nave. Rune andava de um lado para o outro na ponte, com a voz rouca devido aos comandos alemães rápidos para os pilotos das barcaças. Milo se esgueirava entre as estações de torrefação, ajustando as curvas de calor de ouvido, recitando salmos substitutos para cada tambor. Cat soldou relés de telemetria, com suor com cheiro de café escorrendo pela testa. Às 30 horas, a névoa do Báltico se dissolveu, e a luz gélida das estrelas revelou 3 cúteres de ataque rápido Sokol vindo do leste, com rastros brilhando com quimiolume azul. Rune murmurou uma maldição mais antiga que a OTAN, girou o timbre para o lado e latiu: "Sinalizem as freiras." Do convés superior, as freiras repicaram sinos de navios recuperados em um padrão sincopado que combinava com o Requiem de Mozart, em tom de comando para abafar os sinais do sonar em interferência harmônica. Os cúteres diminuíram a velocidade enquanto suas telas de sonar ativas espiralavam em ruído fractal. O próprio Petrov comunicou-se pelo rádio. Com a voz rouca de raiva, Milo reconheceu o timbre dos noticiários de Berlim. Ele respondeu em canal aberto com um único verso de poesia: "O cheiro escreve tratado onde a tinta falhou", e então cortou a transmissão. As táticas de Rune provaram ser geniais e assimétricas. Ele ordenou que os torrefadores ventilassem a todo vapor, trocando a furtividade térmica pelo choque olfativo. Uma onda superaquecida de Irazi Iemenitas atravessou o estreito, carregada pelos mesmos ventos que os vikings outrora dominaram. As equipes de leme nos cúteres cambaleavam, os pulmões em chamas com pó estimulante. Um drone Ogari classificou erroneamente a pluma como agente químico e acionou os protocolos de contenção da NBC. Escotilhas se fecharam, compartimentos selados, as comunicações entraram em caos. A frota Bru acelerou ao máximo. Eva sussurrou da sala de mapas: faltavam 2 minutos para as águas territoriais suecas. Uma bala ricocheteou no vidro da ponte, outra acertou a chaminé, soltando um guincho como uma trombeta desafinada. Milo, a meio caminho do compartimento do motor, ricocheteou e rasgou o tecido e picou a pele. Cat o puxou para trás de um gerador, estendeu uma gaze e sibilou: "Poetas não sangram bonito, fiquem abaixados." Rune manteve-se em seu posto até que o profundímetro marcasse 50 metros e as baterias costeiras suecas pintassem os cascos dos cúteres com lasers de mira. A flotilha de Petrov desviou-se, ameaçada por um incidente internacional e pelo espectro iminente de satélites americanos que ainda a observavam, mesmo que seu presidente tivesse embargado a intervenção. Quando o perigo cedeu, Rune cedeu. Cat e Milo carregaram para baixo enquanto timoneiros voluntários guiavam o transporte até o porto de Gotemburgo sob um manifesto falso que identificava a embarcação como Starbucks Mobile Disaster Relief. O cheiro chegou à terra antes mesmo que o aço tocasse o cais. Trabalhadores do cais jogaram ferramentas no chão, inalaram e irromperam em aplausos. A polícia local acenava para o comboio passar pelas barricadas, enquanto os policiais aceitavam timidamente kits de aeropress recuperados das freiras que abençoavam cada xícara com frases em latim e piscadelas travessas. Antes do amanhecer, o primeiro caminhão de assados passou pela Kunsportsavene, com a buzina de latão tocando Black in the Tan Fantasy, de Duke Ellington. As filas formavam 5 quarteirões, ninguém mencionou dinheiro. Em Paris, uma rádio pirata sequestrou a rede de alto-falantes de Charles de Gaulle, transmitindo poemas de Milo com trilhas sonoras de um grupo de eletropop de Kiev. Em Varsóvia, hackers comprometeram telas de outdoors para exibir o rosto de Rune, em estilo stencil, acima das palavras "As manhãs nos pertencem." Em Madrid, ex-gerentes da Starbucks reabriram uma loja principal fechada e serviram cortados em copos de papel estampados à mão com o T da Tesla. As auroras ocupadas da Europa mudaram de cor, o cinza trocou de lugar com o cobre, o castanho e o siena. O Kremlin respondeu com um ultimato televisionado, com Petrov de pé ao lado de um mapa salpicado de pontos vermelhos marcando surtos ilícitos de cafeína. Ele classificou a Bruflit como narcoterrorista, alegou que o vício em café prejudicava a prontidão militar e insinuou precauções estratégicas caso os portos continuassem a abrigar os cafés barcaça. Sua voz, antes suave sobre o aço, tremeu na última sílaba, os telespectadores notaram. A hashtag #PetrovNidsCoffee superou a propaganda estatal em menos de 1 hora. Enquanto isso,
Elon Musk tuitou uma única frase tímida: às vezes, você só precisa deixar as pessoas sentirem a diferença. As ações de seus empreendimentos restantes dispararam. Assessores da Casa Branca imploraram ao presidente Trump para denunciar o tweet. Ele insistiu, em vez disso, em uma degustação particular da cerveja torrada da Bruflit, enviada por mala diplomática. Ele teria bebido 2 xícaras, franzido a testa e murmurado algo sobre renegociar as tarifas para o Brasil. Nenhuma declaração se seguiu. A frota cervejeira irradiava para o exterior. Barcaças subiam o Tamisa sob a Tower Bridge enquanto o Big Ben soava um som de boas-vindas esfarrapado, outras serpenteavam pelos canais de Amsterdã como barqueiros cafeinados de antigamente. Cada porto se transformava em um festival de palcos improvisados, poetas de slam, músicos de rua, quartetos de jazz ucranianos exilados, todos improvisando versos de Milo. Torrefadores de Seattle enviavam mudas via Groenlândia para a Islândia, depois miravam rotas para o Báltico. Cooperativas quenianas contrabandeavam microlotes em paletes de ajuda humanitária da ONU. Onde os cafeeiros encontravam solo europeu, voluntários os plantavam sob lâmpadas de cultivo recuperadas de fazendas hidroponicas desativadas. A Liberty, ao que parecia, podia fotossintetizar. Os ferimentos de Rooney o forçaram a ir para uma enfermaria de hospital em Gotemburgo. Ele assistiu à sua revolta com tablets de segunda mão, um espectador relutante acorrentado por faixas de fisioterapia. Cat ia de quarto em quarto, calibrando crachás RID para funcionários que contrabandeavam doses de café expresso para o controle de infecção. Milo o visitou ao anoitecer, carregando uma máquina de escrever manual surrada que encontrara em um mercado de pulgas a 2 quarteirões do porto. Colocou-a ao lado da cama de Rooney, enrolada em papel carbono, e começou a transcrever cada poema de memória, uma página manchada de fita por vez. Falava um pouco, as palavras se ocupavam em ser tinta. Do lado de fora da janela, guindastes descarregavam fardos de estopa sob faixas que antes ostentavam o logotipo da Tesla, mas agora exibiam uma xícara de café estilizada circundada por um raio de sol. Alguém brincou que parecia um holograma cunhado pelo Starbucks e pelo SpaceX em matrimônio secreto. Milo não se importava, o mito pertencia a quem precisasse. Nos primeiros dias da primavera, mercados inteiros aceitavam grãos como troca, mais felizes do que euros corruptos. Transmissões de propaganda perderam audiência para degustações de café transmitidas ao vivo. Quando um regimento blindado russo tentou um desfile de demonstração de força por Praga, moradores locais se alinharam nas ruas erguendo cafeteiras moca, com vapor crepitando em desafio. O regimento recuou em vez de arriscar outro espetáculo viral. Analistas econômicos cunharam um termo, o gambito arábica, e previram que os orçamentos da ocupação afundariam em poucos meses se a tributação do mercado negro sobre o café permanecesse incobrável. No alto do espaço, aglomerados Starlink cintilavam enquanto nós abertos transmitiam ordens de suprimentos criptografadas para cooperativas na selva. Um satélite foi discretamente renomeado para restretuar os registros internos. Eva chorou ao ver o indicativo de chamada, depois riu porque as lágrimas embaçaram suas sobreposições de RV. O domínio do Capitão Petrov enfraqueceu ainda mais. Um memorando vazado revelou que ele havia pedido exílio para um comando distrital da Sibéria. Moscou recusou. Surgiram relatos de que ele andava de um lado para o outro pelos corredores do hospital à noite, murmurando notas de degustação, como se mapeasse o genoma de um inimigo: tamarindo, cedro, fumaça, liberdade. Sua lenda evaporou como leite cru. Na manhã de 1º de maio, um feriado que já foi requisitado para desfiles higienizados, Milo levou Rooney até o pier de Gotemburgo, onde a principal barcaça assadora aguardava. A luz do sol refletia nas ondas do porto, gaivotas circulavam ávidas por migalhas de croissant, e uma multidão se estendia até o horizonte cintilar. Cat estava parada junto ao moedor, os braços já polvilhados de palha, seu sorriso da cor do nascer do sol. Milo dirigiu-se às massas sem microfone, mas o silêncio se espalhou como se o próprio vento carregasse amplificação. Ele contou a história desde o primeiro chiado do vapor da garrafa térmica em Berlim até o trovão do Báltico e o refúgio nórdico. Ele terminou não com reivindicações de vitória, mas com um pedido: continuem fermentando, continuem compartilhando, mantenham os poemas vivos em respiração e paladar, porque algumas tiranias não resistem a um amanhecer perfumado.
Rune se ergueu, apoiando-se em muletas de aço. Colocou a mão no ombro de Milo, pigarreou e proferiu 10 palavras, o máximo que já havia dito para uma multidão. Que cada manhã comece com o sabor da luz desobstruída. O pier explodiu, aplausos, assobios, o tilintar de xícaras nas grades de metal. Máquinas de café expresso rugiam atrás deles, o estrondo das ondas em contraponto. Notícias ao redor do mundo repetiam a cena. Os contratos futuros de café quebraram os modelos preditivos, mas, mais notavelmente, o mesmo aconteceu com os índices de esperança traçados por think tanks silenciosos que monitoravam o sentimento como um precursor de mudanças cívicas. A Starbucks, ressurgindo da dormência induzida por sanções, anunciou uma iniciativa para financiar cafés pop-up em cidades devastadas pela guerra. Um humilde assessor de imprensa da Casa Branca insinuou uma reavaliação das atuais estruturas tarifárias para importações agrícolas vitais para a resiliência cultural. Analistas traduziram: o grão havia manobrado melhor que a bomba. Naquela noite, Milo retornou à cabeceira de Rune. O poeta colocou seu texto datilografado finalizado sobre a bandeja, um maço grosso intitulado Saltério da Cafeína. Rune folheou a primeira página, com os olhos fixos nos sulcos de tinta como trincheiras. Perguntou: já está pronto? Milo balançou a cabeça. O poema é um rio, disse ele. Acabou de encontrar o mar. Rune sorriu, pequeno e feroz. Então amanhã plantaremos florestas. Em algum lugar no porto, máquinas zumbiam, torrando os grãos que semeariam aquelas florestas, uma xícara de cada vez. No mar, lanchas abandonadas flutuavam, seus conveses ainda polvilhados com a terra perfumada. Acima, satélites sussurravam códigos de conexão mais antigos que qualquer nação. E, por um continente que ressurgia, cozinhas e barracas de rua, igrejas e bunkers cantavam o mesmo hino sutil. A água encontrando a terra torrada, liberando um aroma que fazia guerreiros adultos chorarem como crianças relembrando canções de ninar. O cheiro da liberdade persistiria até o nascer do sol, e, a essa altura, outra chaleira já estaria fervendo.